Brasil, interior do estado do Pará, ano 1977. Em plena Guerra Fria e ditadura militar, moradores relatam avistamentos de estranhas luzes no céu, um fenômeno supostamente capaz de chupar o sangue das pessoas. Por causa dessas histórias, teve início uma das operações militares mais misteriosas da história do Brasil, a Operação Prato. Pela primeira vez, é feita uma animação de como seria um dos UFOs, filmados pelos militares da Operação Prato. São 6 trilhas de negativos fotográficos, com 30 fotografias ao todo, que juntos compõem um registro de um objeto luminoso, OVNI, que os militares encontraram no Pará no final da década de 70. Ao revelar o negativo, podemos ver um objeto de formato indefinido, fazendo evoluções no céu. Os registros dos negativos retratam um desses encontros entre agentes da aeronáutica e o que chamavam de corpos luminosos. E temos evidências que se tratam de uma cópia fotográfica de uma das famosas filmagens de OVNIs, feitas durante a Operação Prato, e que hoje estariam perdidas. Esses negativos não são uma filmagem, mas uma cópia convertida em imagens fotográficas. Ou seja, adicionam mais uma evidência que as filmagens existem, e esse material pode ser editado para se ter uma ideia do que era parte de uma dessas filmagens. Esse material foi conseguido através de uma fonte idônea, que prefere se manter em anonimato. Essa fonte teve contato com o acervo do falecido Sargento Flávio Costa, o militar da aeronáutica, que foi responsável pela escrita da maior parte do relatório da Operação Prato e era especialista em fotografia do grupo. Flávio Costa fazia as revelações desses filmes em casa e apresentava para os superiores do primeiro Comar. Por ser entusiasta, assim como o Capitão Holanda, seguiu investigando essas luzes até quase um ano após o fim da operação. A aeronáutica afirma que tudo o que tem sobre OVNIs estaria no Arquivo Nacional já liberado, mas testemunhas garantem que existe mais material por aí. Em 1977, vários ribeirinhos que moravam no interior do estado do Pará afirmavam que estavam sendo atacados por aparelhos estranhos durante a noite. Esses objetos eram iluminados e possuíam uma natureza desconhecida. Era dito que tinham a capacidade de atingir as pessoas com um foco de luz que geravam marcas. Os atingidos acreditavam que esses objetos sugavam sangue pelo principal sintoma depois desses encontros ser descrito como fraqueza. A aeronáutica atendeu o chamado de populações que estavam em pânico. Uma operação secreta foi executada no interior amazônico a fim de descobrir o que eram esses aparelhos. 20 anos depois, um oficial que afirma ter liderado a Operação Prato decide revelar tudo o que presenciaram. A questão ufológica, o senhor já tinha conhecimento dos casos acontecendo pela Amazônia? Sim, claro. A gente ouvia falar de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, a média altura, tá? E realmente quando chegou, sei lá, se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima, olha para cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. 50 anos sem a resposta de um agressor que talvez nunca pudesse ser pego, e com muito material perdido ou destruído depois de tanto tempo. Existem fotos desses aparelhos produzidas pelos militares da Operação Prato, mas muitos céticos debatem se poderiam confiar nessas fotos sem termos acesso aos negativos da época. Até agora. Essa fonte é idônea e teve acesso a esse material original. Depois de quase 50 anos, eles estão prejudicados pelo tempo, mas mesmo com muitos ruídos em sua revelação, tivemos a oportunidade de restaurar digitalmente as imagens e fazer algo a mais. Evidências apontam que esse registro é um fotograma de um filme em Super 8 e com ele em mãos tivemos a oportunidade de reproduzir artisticamente esse filme, que retrata o que era frequentemente testemunhado pelos agentes da aeronáutica.